dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 6 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre o incêndio de um Note 7 novo dentro de um avião, malware acidental no Spotify gratuito, fim da linha para Apple TV de terceira geração e os desentendimentos internos do Twitter por conta da possível venda da companhia. Vamos lá! Antes da primeira notícia, deixa eu só fazer uma correção rápida sobre a definição das telas do Google Pixel. Ontem eu disse que elas eram HD para o modelo menor e Full HD para o modelo maior, mas na verdade elas são Full HD para o modelo menor e QHD ou WQHD para o modelo maior. Obrigado aos ouvintes Rogério Bicudo e Milton Rosadira pelo toque, e agora sim, vamos lá! Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre o Twitter, que parece meio perdido quando o assunto é a possível venda da companhia, que inclusive deve acontecer até o final desse mês. Isso porque ontem pintou lá no site da Bloomberg uma matéria que diz que durante a reunião que definiu que eles iam explorar a possibilidade da venda, o Jack Dorsey, que é o CEO e um dos fundadores da empresa, se mostrou contrário a essa ideia, mas acabou sendo vencido pela maioria, que acha sim que eles têm que ser vendidos, como é o caso do Ev Williams, que é um outro fundador do Twitter. A matéria diz ainda que um ano depois da volta do Jack Dorsey, tá ficando claro mais uma vez que ele não é o líder que o Twitter precisa e que os investidores estão torcendo para que essa venda aconteça rápido para ver se uma pessoa mais indicada é apontada como CEO da companhia. Ontem, o BuzzFeed se tornou o mais novo alvo do grupo hacker Our.Mine, que é aquele que também já invadiu as contas de vários executivos e pessoas famosas, tipo Mark Zuckerberg e o ator Channing Tatum. Com essa invasão de ontem, o grupo vandalizou diversas matérias lá do BuzzFeed, eles falaram que é melhor o site não voltar a mexer com eles, e disseram ainda que roubaram um banco de dados do portal que eles estão ameaçando publicar. Essa invasão do BuzzFeed aconteceu como uma espécie de retaliação de uma matéria que pintou lá no site em que eles identificavam um dos membros do grupo hacker. Num primeiro momento, o Our.Mine chegou a negar que essa pessoa fazia parte do grupo, mas pouco tempo depois eles resolveram dar esse tapa na mão do BuzzFeed, falando para eles deixarem ele em paz, o que mostra que talvez a matéria tenha acertado mais do que eles tinham assumido inicialmente. E enquanto isso, ontem o Wall Street Journal disse que o Netflix fez um acordo com a rede de cinemas Epic Entertainment nos Estados Unidos e vai estrear 10 filmes no cinema ao longo do ano que vem. As estreias não vão ser exclusivas, ou seja, elas vão acontecer no mesmo dia tanto nas salas de cinema quanto no Netflix normal, e essa manobra é uma tentativa da plataforma de tentar fazer o grande público perceber que os filmes que eles produzem são filmões de verdade e não só aquelas obras mais fraquinhas que geralmente só são lançadas para televisão. Agora atenção para você que vai fazer o Enem esse ano. Apareceu lá no Facebook Messenger um bot criado por 2 desenvolvedores brasileiros que ajuda a galera a estudar para as provas. O nome desse bot é Mr. Enem e ele traz mais de 1000 perguntas de provas passadas sobre vários assuntos para a galera responder ali no Messenger mesmo, que é uma ideia bem bacana. Se você quiser adicionar o Mr. Enem ao seu Facebook Messenger, é só você acessar o endereço m.me/mr.enem. O link tá aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Quem sempre escuta o Loop Matinal deve saber que a Microsoft está se preparando para lançar um computador tudo em um como parte da linha Surface. As informações a respeito dessa máquina ainda são escassas, mas o pessoal do site Windows Central descobriu uma documentação registrando um novo teclado Bluetooth da Microsoft chamado Surface Ergonomic Keyboard. Eles também tiveram acesso ao que parece ser uma foto promocional de um outro teclado, que é reto, baixinho, não ergonômico, e disseram que o anúncio oficial desses 2 teclados deve acontecer ainda nesse mês, junto com o anúncio do tal computador tudo em um, também da linha Surface. Agora deixa eu dar uma boa notícia, ou talvez uma má notícia para você que tem um celular da linha Motorola, depende de qual celular você tem. A empresa divulgou uma lista com os 15 aparelhos que vão receber o Android 7.0 até o final do ano, isso lá nos Estados Unidos, e eu deixei a lista aqui na descrição caso você queira ver. Essencialmente as linhas Moto G4, Moto X, Droid 2 e Moto Z vão ser atualizadas, a começar pelas Moto Zs e Moto Gs, e o negócio agora é torcer para que aqui no Brasil esses updates não demorem muito para aparecer. E já que eu falei de Android, deixa eu comentar 2 coisas interessantes a respeito do telefone Google Pixel que não deu tempo de falar ontem. Primeiro, ele vai contar com um sistema de suporte ao vivo 24 horas por dia. O pessoal vai poder falar com o atendente a qualquer momento para tirar uma dúvida ou resolver um problema e ainda vai ter a chance de compartilhar a tela do telefone com a pessoa lá do outro lado para facilitar o atendimento. E em segundo lugar, o Google Pixel vai incluir lá na caixa uma espécie de adaptador para conectar um iPhone direto nele usando o cabo Lightning para fazer a migração dos dados, das fotos, dos contatos, até do histórico do iMessage de um iPhone para um Google Pixel novo.
Ainda sobre o Google, a empresa confirmou que pretende lançar o Lenovo Fab 2 Pro em novembro, no que vai ser o primeiro lançamento de um aparelho com a tecnologia Tango de reconhecimento tridimensional de ambientes. O lançamento desse aparelho, que estava marcado para setembro, foi adiado um pouco antes da data e estava com uma previsão de chegada meio incerta. O Google falava só que era para esse ano ainda, e agora a empresa disse que ele vai acontecer em novembro, apesar de não ter confirmado o dia. Quem ouviu o episódio de ontem deve se lembrar da notícia do Yahoo, que, segundo a Reuters, desenvolveu, a pedido do governo americano, uma ferramenta de espionagem de e-mails e anexos lá no Yahoo Mail. Num primeiro momento, a resposta do Yahoo foi curta e grossa, eles falaram que são uma empresa americana e respeitam as leis do país, e depois eles voltaram a se pronunciar, chamando o artigo da Reuters de mentiroso e disseram que eles não têm, lá nos servidores deles, nenhuma ferramenta para escanear o e-mail de ninguém. Essa segunda declaração veio quase 24 horas depois da notícia da Reuters e, nesse meio tempo, a empresa resolveu entrar em contato com o Google, com o Twitter, com o Facebook, com a Apple e com a Microsoft comentando o caso, e as 5 empresas disseram que nunca receberam um pedido para fazer qualquer coisa parecida com o que a Reuters disse que o Yahoo fez. Algumas delas, inclusive, disseram que mesmo que elas recebessem um pedido assim do governo, elas não iam fazer, e outras falaram que iam tentar recorrer na justiça. Agora, outras instituições que também se manifestaram sobre esse caso foram a Anistia Internacional, a EFF e a União Americana de Liberdade Civil, e todas elas condenaram a suposta ação do Yahoo, dizendo que, se a matéria for verdade mesmo, isso fere completamente a Constituição dos Estados Unidos e é um escândalo sem precedentes. Enquanto isso, ontem pintou a informação de que o Spotify gratuito instalou malwares nos computadores de quem usa o serviço. Nos últimos 2 dias, um número bem grande de usuários falou que os navegadores no Windows, no macOS e até no Linux estavam abrindo do nada, sendo direcionados para sites maliciosos, e em resposta a isso, o Spotify disse que investigou a situação e resolveu o problema. Eles não deram muitos detalhes sobre o que foi que aconteceu, falaram só que está resolvido e disseram que vão continuar monitorando a coisa toda de perto para evitar que isso volte a acontecer. E agora o assunto é a Apple, que avisou para os funcionários e parceiros dela ontem que vai descontinuar oficialmente a Apple TV de terceira geração. Essa decisão foi tomada para que ela possa concentrar os esforços dela na geração atual e, claro, nas que vão ser lançadas mais para frente, e marca o fim da era pré-tvOS para essa categoria de produtos dela. Ainda sobre a Apple, ontem ela liberou o segundo beta público do iOS 10.1, que é aquela versão que tem o modo retrato, que borra o fundo nas fotos do iPhone 7 Plus. Se você faz parte do programa de beta público, é só você baixar a atualização normalmente direto no seu dispositivo, e caso você queira começar a fazer parte desse programa, é só acessar o link beta.apple.com, que está aqui na descrição. Agora, se você gosta de usar o Shazam, pintou ontem uma atualização lá na App Store que leva o aplicativo para dentro do iMessage. Agora dá para acessar o Shazam no meio de uma conversa para identificar a música e já compartilhar o resultado com a outra pessoa, o que é um recurso bem bacana. E por último, sobre a Apple, o dia de ontem marcou o 5º aniversário da morte do Steve Jobs. Para não deixar a data passar batida, o Recode publicou um vídeo bem interessante que mostra alguns dos momentos mais memoráveis das participações do Steve Jobs lá na conferência All Things Digital. As cenas com ele são pontuadas por um papo ali com o Walt Mossberg e a Kara Swisher, que entrevistaram o Jobs ano após ano lá na cadeira vermelha, e eles contam algumas histórias de bastidores interessantes que aconteceram ao longo dos quase 10 anos que ele participou da conferência. Esse vídeo tem ali um pouco mais de 10 minutos e vale a pena ver, especialmente para relembrar as passagens divertidas da entrevista que ele deu junto com o Bill Gates numa das edições da D-Conference. E por último, hoje eu vou falar sobre o Galaxy Note 7. Ontem de manhã, um voo da companhia aérea Southwest lá nos Estados Unidos foi evacuado depois que o Note 7 substituído e teoricamente seguro pegou fogo dentro do avião. O dono do aparelho disse que ele comprou o dispositivo no dia 21 e que ele veio com aquela marquinha lá na caixa de que ele era seguro e também com o ícone verde da bateria lá no sistema, que foi outro jeito que a Samsung achou para diferenciar os aparelhos que explodem dos que não explodem. Ele disse que entrou no avião e desligou o Note 7 a pedido dos comissários de bordo e aí ele colocou o dispositivo no bolso. Logo depois ele começou a esquentar e soltar uma fumaça cinza e ele jogou o telefone no chão, que inclusive começou a queimar o carpete. Por causa disso, o avião acabou sendo evacuado, aliás ainda bem que não estava voando, e o The Verge fez uma matéria com fotos do telefone, foto da caixa e uma declaração do dono do aparelho, que inclusive falou que ele já comprou um iPhone 7. Em resposta a isso, a Samsung falou que quer pegar e estudar o aparelho para garantir que ele era mesmo uma unidade nova do Note 7 e disse que até que eles façam isso, eles não têm muito o que falar sobre o assunto.
É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Agora deixa eu dar uma boa notícia. Ai, campainha. E mesmo que elas recebessem um pedido assim do governo, elas não iam cumprir a Ei, bati no microfone. Com a tecnologia Tango de reconhecimento tridimensional de ambientes. Eu acho que eu nunca acertei tridimensional de primeira em um ano de podcast.